com certeza todos aqui vão sair daqui com alguma coisa a mais nessa discussão, não só na conjuntura que nós estamos passando hoje, como em relação à Previdência Pública. Em nome da direção do Sindicato TRJ, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Obrigado mesmo. Boa tarde a todos e todas. O tema é o tema da reforma da Previdência. Mas a contribuição que nós da Auditoria Cidadã da Dívida temos trazido para esse debate é justamente explicar a conjuntura em que essa crise se instalou. Nós estamos de repente numa crise, não é mesmo? E essa crise é que está justificando essa contra-reforma da Previdência, está justificando as privatizações. Vocês estão vendo a entrega do pré-sal, a entrega de vários ativos da Petrobras, né, que é o caso de vocês. Vocês devem estar acompanhando a entrega da Eletrobras e até Casa da Moeda, está na mira da privatização, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica. O Guedes já falou diretamente que ele quer privatizar tudo, não é mesmo? E aí eu pergunto para vocês, enquanto eles estão ajustando aqui a exposição, não tem problema, a gente vai avançando para dar tempo de algum debate, né? Eu pergunto para vocês, o que é que produziu a crise aqui no Brasil? São 4 fatores que principalmente geram crise no capitalismo. Nenhum deles nós vimos aqui no Brasil, tá? O principal deles é a quebra de bancos. Nós tivemos alguma coisa parecida com quebra de bancos aqui no Brasil? Não. Pelo contrário, nós tivemos os bancos aqui lucram o que não se lucra em lugar nenhum do planeta, tá? Nós tivemos alguma peste que levasse a nossa população ao adoecimento e a uma crise? Também não. Nós tivemos quebra de safra? Também não. Nós tivemos guerra? Também. Bem que querem fazer uma ali com a Venezuela, mas não tivemos não. Então, nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos 4 fatores que produzem crise no capitalismo. O que é que justifica, então, essa crise? Que em 2015 o PIB do país caiu quase 4%. Nós tivemos desindustrialização, quebra de indústrias. E você sabe, quando a indústria quebra, ela quebra junto aquelas que forneciam os insumos e quebra também aquelas que distribuíam os seus produtos, não é mesmo? O que aconteceu com a quebradeira de empresas a partir de 2015? Desemprego recorde, tá? E o que é que justifica esse cenário de crise? Se o Brasil é a 9ª maior economia do planeta, nós temos todas as riquezas naturais, nós temos, além do petróleo, que vocês sabem muito bem, nós temos nióbio, 55 minerais estratégicos, terra agricultável, água, todas as matrizes energéticas, tudo em abundância. Nós temos também riquezas financeiras. Em final de 2018, nós tínhamos 4 trilhões líquidos em caixa. Nós tínhamos agora em dezembro de 2018, 1,270 bilhões no caixa do Tesouro Nacional. Vocês sabiam disso? Não. Então, Roberto, cadê o Roberto? Já valeu a pena ter vindo. Só para o pessoal aqui levantar a autoestima, saber que nós temos dinheiro em caixa. Porque essa propaganda do governo de déficit, que não tem dinheiro, é uma propaganda cruel que nos encurrala. Por quê? Quando não tem dinheiro, fazer o quê, não é mesmo? Então, vocês precisam saber
1.270 bilhões no caixa do Tesouro. Mas não só isso. 1.130 bilhões no caixa do Banco Central. E mais 1,5 trilhão em reservas internacionais. Tudo isso, gente, dinheiro em caixa. 4 trilhões, tá? Tem um gráfico oficial do próprio Tesouro que mostra, nós produzimos superávit primário durante 20 anos. O que é o superávit primário? Todo mundo sabe? Superávit primário, o que é isso? Tudo que nós arrecadamos em tributos foi superior ao que nós gastamos com todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público e com todos os serviços prestados à população. Previdência, saúde, educação, assistência, etc. Então, gente, durante 20 anos, sobrou uma montanha de 1 trilhão de reais. De repente, em 2015, essa situação inverteu e aquela sobra aquela montanha, que era uma montanha azul, eu vou mostrar se conseguirem resolver aqui, de repente virou uma montanha para baixo. Paramos de produzir superávit primário e isso se transformou em déficit primário. De repente, em 2015, sem que tenhamos tido nenhum daqueles fatores que eu falei que produzem crise, ok? Durante de 2005 a 2015, produzimos mais de 1 trilhão de superávit na Seguridade Social. O que é isso? A arrecadação de todas as contribuições superou todo o gasto com previdência, assistência e saúde. Então também vinha sobrando dinheiro na Seguridade Social. O governo nem precisava pagar a parte dele, está previsto lá no artigo 195. Da mesma forma que a mudança no superávit, de repente, em 2015, parou de sobrar dinheiro na Seguridade Social e o governo teve que passar a pagar a parte dele. O que mais? Durante anos, a arrecadação vinha subindo. Em 2015, a arrecadação tributária começou a cair. Por quê? Empresa quebrada paga imposto? A quebradeira de imposto de empresas levou à queda de arrecadação. Da mesma forma, o desemprego. Desempregado contribui para o INSS? Não. Informais contribui? Também não. E a renúncia fiscal? Então, ainda tem isso também, né? Com a crise, aí produziram a crise, né? Apesar do superávit, apesar da sobra de arrecadação, apesar de todas as nossas riquezas, produziram a crise, tá? No período de 95 a 2015, nós produzimos aquele 1 trilhão de superávit. Nesse período a dívida explodiu de 89 bilhões para 4 trilhões. Então, o que fez a dívida aumentar não foi o gasto da Previdência, porque estava tudo incluído ali no gasto primário e estava sobrando 1 trilhão, tá? O que fez a dívida explodir? O que gerou essa crise? Não foram os gastos primários, nós vínhamos produzindo superávit. A crise, gente, foi produzida pela política monetária do Banco Central. Todo mundo tem que entender isso, porque senão a gente fica achando que essa crise é só decorrente da corrupção. A corrupção é um grande problema no Brasil. Mas essa crise foi fabricada e ela está possibilitando o avanço sobre o nosso maior patrimônio público social, que é a Previdência Social. Ela está possibilitando, justificando as privatizações. Ela está justificando o avanço do grande capital sobre o orçamento público com um novo esquema da chamada securitização de créditos, tá? Que está aqui no Rio de Janeiro.
Foi criada aqui no Rio a empresa Companhia Fluminense de Securitização. É um grande esquema fraudulento que gera dívida pública disfarçada, que é paga por fora, com desvio do recurso dos tributos que pagamos, que nem vão chegar aos cofres públicos. Então, como é que o Banco Central criou essa crise? Quase ninguém sabe o que é política monetária aqui no Brasil. Quem aqui é economista? Quem aqui que é economista, levanta a mão. Tem algum economista aqui? Ó, tem alguns. Que bom. Vocês aprenderam na faculdade o que é política monetária? Modelos, né? Dentre os mecanismos que criaram a crise, eu vou voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês o que eu vinha falando, ó. Tá? Opa! O microfone ó, nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise, ok? O que justifica essa crise se nós temos 4 trilhões em caixa e temos todas as riquezas, não é? Olha esse gráfico que eu falei, é um gráfico oficial. Essa montanha azul que vocês estão vendo aqui, ó, é o trilhão de superávit primário que nós produzimos durante 20 anos. Isso aqui é sobra de recursos. Arrecadamos mais do que gastamos, tá? Olha o que aconteceu de repente aqui em meados de 2015. De repente, sem que tivéssemos tido nenhum dos fatores que produzem crise na economia, tá? Olha a arrecadação da Seguridade Social, as contribuições sociais, olha, superávit, olha aqui, de quase 80 bilhões, aqui também, aqui passou de 80 bilhões, de repente em 2015 sobraram só 13 bilhões, 2016, 2017 o governo já teve que completar. Olha a mudança, tá percebendo? Tá dando para perceber a mudança? De repente, o que mais? Vínhamos tendo aumento de arrecadação, olha aqui. De repente, olha aqui, ó, 2015, queda de arrecadação por causa da crise fabricada e por causa das desonerações que alguém falou. O próprio governo liberou várias empresas de pagar, tá? O que mais? Produzimos um superávit primário de 1 trilhão, ao mesmo tempo a dívida explodiu, tá? A dívida explodiu de 86 bilhões em 95 para 4 trilhões em 2015. Então, minha gente, o que fez essa dívida crescer desse jeito, se nós estávamos produzindo superávit? Tá? Tá evidente para vocês o que está produzindo dívida? Não foram os gastos sociais, o gasto com a Previdência, etc. Porque estávamos produzindo um superávit imenso. São os mecanismos de política monetária do Banco Central que estão gerando dívida, produzindo déficit nominal e criando a crise. Ó, dentre os mecanismos, o mais escandaloso é esse aqui, ó. É a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos, que representa a geração de 1 trilhão e 200 bilhões da dívida interna. Custou 754 bilhões enquanto estavam produzindo superávit primário, superávit de arrecadação. Olha aqui onde é que estava o rombo das contas públicas, tá? 754 bilhões sem correção. Se atualizarmos isso aqui, passa de trilhão aumento. Além disso, essa operação gerou escassez de moeda, empurrou o juro de mercado para as alturas. Eu vou explicar um pouquinho, vou fazer um parêntese para explicar essa operação, porque essa operação é a mais grave que está acontecendo aqui no Brasil e ainda por cima é ilegal, não tem previsão legal. O Banco Central está abusando das operações compromissadas, que são operações meramente para controlar o volume de moeda em circulação na economia.
o Banco Central está usando essas operações para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Por que sobra dinheiro no caixa dos bancos? Porque eles pedem juros altos demais. Juros acima de 200% ao ano. Acredito que muitos aqui poderiam ser empresários se o juro fosse mais baixo. Mas com o juro nessas alturas, quem tem coragem de pegar empréstimo? Não é? Então, o que acontece? O banco pega a sua sobra de caixa, deposita no Banco Central. O Banco Central, em troca, entrega títulos da dívida pública para os bancos, tá? 1 trilhão e 200 da nossa dívida pública interna está nisso aí, ó. Que não é dívida. Não é dívida, é o mecanismo que gera dívida, o estoque da dívida sobe, mas o dinheiro está lá remunerando a sobra de caixa dos bancos, tá? Bom, essa operação custou 754 bilhões de reais em 10 anos e provocou a crise. Por quê? Gerou escassez de moeda. Diante dessa escassez de moeda no mercado, o juro de mercado foi para as alturas e as empresas não tiveram como ter acesso a capital de giro e etc. É mais fácil, às vezes, explicar o contrário. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de aceitar esse depósito voluntário, que não tem previsão legal, e entregasse esse trilhão de reais para os bancos? O que vocês acham que aconteceria? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Iam tentar emprestar pelos juros mais baixos. Eles iam querer emprestar. Para emprestar, eles teriam que baixar o juro. O que seria da economia irrigada com 1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. As empresas voltam a ter capital de giro, voltam a empregar as pessoas, desaparece a justificativa para entregar o patrimônio público, para entregar a previdência e etc. Deu para entender? Então, só esse mecanismo, gente, foi responsável pela geração da crise. E o mais grave é o seguinte: quando nós começamos a denunciar em 2017 que é mentira que esse tal dessa operação compromissada seria para controlar a inflação, porque em 2017 a inflação caiu, o IGP foi negativo e esse volume dessas operações disparou, bateu recorde. Então, quando nós denunciamos isso, os próprios dados provaram que é mentira o controle inflacionário com essas operações. O que o Banco Central fez? Enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei 9248 de 2017, um projeto de lei só com um artigo, que cria o quê? Depósito voluntário remunerado, para legalizar o que já está sendo feito aqui, abusando das operações compromissadas. Deu para entender, gente? Então nós temos que popularizar isso, porque o nosso povo está humilhado com essa propaganda de déficit. Os nossos idosos estão humilhados com essas propagandas que falam que o problema da Previdência é que o povo está vivendo muito. Quer dizer, querem que o povo morra antes? Então, o nosso povo está humilhado com essa falsa propaganda, enquanto a crise está sendo fabricada e o dinheiro sendo transferido para bancos. O déficit não está, nem nunca esteve na Previdência Social. O déficit está no Banco Central. Isso aqui eu quero que todo mundo decore. Toda vez que vocês pegarem um táxi, chegarem na família, conversarem com qualquer pessoa, vocês têm que puxar a conversa e dizer: você tem ouvido aí na televisão, todo dia, toda hora, falar do déficit da Previdência? É mentira, viu? O déficit está no Banco Central. Todo mundo entendeu isso? Então, vamos repetir? Onde está o déficit? O déficit está no Banco Central. Vamos de novo. O déficit está no Banco Central, tá? E o Banco Central quer ficar independente. Para quê? Para fazer essa
produzida à vontade, tá? Então, pessoal, como é que ele produziu a crise? Em 2015, a taxa de juro básica estava em 14,25%. Como é que chegou nesse patamar? 2 anos antes, ela estava em 7%. O Banco Central foi subindo para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, para 13, 14,25%. Sem justificativa alguma. Junto com isso, foi aumentando a remuneração da sobra de caixa dos bancos até chegar em 1 tri, lá no final de 2015, início de 2016. Teve ainda prejuízo com o tal do swap cambial. Não assustem com os nomes não, viu? Eles colocam esses nomes complicados para espantar as pessoas, para humilhar. O nosso papel aqui é empoderar as pessoas, porque aí a pessoa passa a conhecer. O que é o tal do swap? São simples contratos que o Banco Central faz com bancos e grandes empresas para garantir toda a variação do dólar. Você se lembra que o dólar estava 1,50 e que chegou depois a 4? O Banco Central pagou toda essa diferença para privilegiados sigilosos. A gente nem sabe para quê. Isso aí virou prejuízo. Foram 207 bilhões de reais de prejuízo de setembro de 2014 a setembro de 2015, gente. Enquanto a crise estava sendo produzida. 207 bi. Sabe a que isso equivale? O orçamento anual da educação e o da saúde juntos. Esse prejuízo que foi dado de graça para grandes bancos e empresários teria dado para dobrar os investimentos em saúde e educação em 2015. Olha só. Esses prejuízos do Banco Central provocaram déficit nominal e mais. Emissão excessiva de títulos. Emitem títulos além do necessário. Para quê? Formar colchão de liquidez. Para dar garantia para os detentores dos títulos. É normal que emitissem um pouquinho a mais. Mas 500 bilhões a mais? Pagando juros sobre isso? 1 trilhão a mais? Isso é um absurdo. Então, o que aconteceu em 2015? A dívida cresceu 732 bilhões em apenas 11 meses. E os investimentos foram menos de 10. Então, todo esse crescimento da dívida foi para quê? Para remunerar a sobra de caixa dos bancos, para pagar o juro abusivo sobre a dívida, para pagar o prejuízo do swap, para pagar o juro dos títulos emitidos além da conta. Nenhuma economia do mundo aguenta isso aqui combinado, gente. E eu só trouxe aqui os principais fatores. Tem mais coisa, viu? O que produziu a crise? O PIB vinha crescendo, em média, cerca de quase 4% ao ano. Se a gente fizer a média. De repente, em 2015, caiu 3,55%. 2016 caiu 3,5%, em 2 anos caiu mais de 7%. Isso é queda de PIB comparado a países em guerra. E aqui no Brasil não aconteceu nada. O que derrubou? Durante anos, enquanto o PIB crescia, enquanto produzimos superávit primário de mais de 1 trilhão e superávit de arrecadação tributária, o Banco Central produzia o déficit com a sua política monetária. E vocês já viram alguma notícia no jornal falando do déficit do Banco Central? Vocês já viram alguma notícia falando do prejuízo que o Banco Central está dando aos cofres públicos? Vocês não vão ver. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Por isso que todo mundo tem que sair daqui hoje falando, viu, Roberto? Todo mundo. Eu quero o compromisso de vocês de se tornarem multiplicadores. Leiam esse folheto que vocês receberam e vamos multiplicar, gente. Nós temos que vencer o monopólio da mídia. Somos nós que temos que propagar isso, tá? Olha só, enquanto a crise estava sendo fabricada para nós, tá? Olha o lucro dos bancos. 2015, que o PIB caiu quase 4%, que as empresas quebraram, que o desemprego bateu recorde.
O lucro dos bancos foi 96 bilhões. Um orçamento anual da educação inteiro de lucro. E eles fizeram uma provisão de 187 bi. Essa provisão sai do lucro. Então o lucro deles teria sido 300 bilhões. Eu pergunto a vocês, banco produz riquezas? De onde veio esse lucro? Se toda a economia estava definhando. É evidente que tem um mecanismo que transfere riqueza pública para os bancos. E esse mecanismo é o sistema da dívida, que gera dívida para a gente pagar, mas o dinheiro vaza para o mercado financeiro, tá? Então, gente, um resumo de tudo que eu falei até agora. A crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, com as taxas de juros mais elevadas do mundo, com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, com o escândalo do swap, com os prejuízos do Banco Central, com esse exagerado colchão de liquidez, emissão exagerada de títulos, produziram a crise. Depois de produzida, a crise está servindo de justificativa para quê? Primeiro, PEC do teto. Lembram da emenda constitucional 95? Estabeleceu teto rebaixado para todo investimento público, para todo gasto com previdência, saúde, assistência, todos os ministérios. Deixou de fora o quê? O gasto com a dívida. O gasto financeiro ficou fora da PEC do teto. Todo mundo aqui sabia disso? Quem não sabia, levanta a mão. Olha só que relevo, quanta gente não sabia. Já valeu de novo eu ter vindo aqui. Porque, gente, nós estamos sendo enganados. A propaganda para aprovar a PEC do teto era controlar os gastos. Quem vai ser contra controlar gasto? Quem vai ser louco de dizer, eu quero que o governo gaste loucamente sem controle? Ninguém vai ser louco de dizer isso. Só que o que eles não disseram? Que o controle era para congelar todo o funcionamento do Estado, congelar os investimentos em saúde, educação, previdência, etc. Para quê? Para sobrar mais para os juros e para esses mecanismos que geram dívida. Isso é que não foi falado, tá? Então, a crise justificou essa excrescência que é essa emenda 95, que tem que ser revogada. Justificou a emenda 93, que aumentou a DRU para 30%. E agora o Guedes quer desvincular o orçamento inteiro para poder destinar tudo para o capital. O capital quer tudo, gente. Essa lei complementar 159, que repassa a PEC do teto para estados e municípios. As contra-reformas. Como é que conseguiram aprovar a reforma trabalhista? Que nos remete a um período anterior a Getúlio Vargas. Como é que conseguiram aprovar? Com o discurso da crise. Crise, não tem outro jeito, tem que gerar emprego. Aprovaram a reforma trabalhista. E agora querem aprovar a da Previdência. As privatizações. Qual é a justificativa para as privatizações, gente? Crise. Tem que pagar dívida, entrega tudo. E mais, o esquema fraudulento da securitização de crédito, que eu vou explicar daqui a pouco, e a autonomia do Banco Central, tá? Vamos lá. Nessa conjuntura, olha só, estamos numa conjuntura de aprofundamento do domínio financeiro e do grande capital nacional e internacional, que envolve as grandes multinacionais também, as grandes corporações. Por quê? Já se apoderam de quase metade do orçamento federal todo ano, ok? Impondo grave ajuste fiscal. Vocês estão vendo agora aí, cortaram metade do orçamento da ciência e tecnologia. Cortaram todas as rubricas. Para quê? Para pagar mais juros. Se apoderam do patrimônio público por meio das privatizações a preços irrisórios e questionáveis condições. Querem se apoderar do maior patrimônio público social, que é a Previdência Social, transformando em arriscada capitalização
sem garantia alguma, sem participação patronal, sem participação do Estado, ok? E estão se apoderando diretamente do fluxo da arrecadação tributária, por meio do esquema da chamada securitização. Gente, vocês concordam com o que eu coloquei aqui no final, que é urgente acordar? Nós vamos esperar mais o quê? Olha isso. Pegam o orçamento, pegam o patrimônio público, pegam o patrimônio social e agora querem diretamente pegar a arrecadação tributária. Tá? Ó, o gráfico do orçamento está aí, vocês receberam impresso. Todo ano é isso aqui, ó. Quase a metade vai para juros e amortizações. Quase a metade. A Previdência é o que eles querem, porque Previdência é onde ainda tem mais recursos, tá? Vou ter que saltar aqui algumas delas para chegar diretamente aqui, ó, no que o Guedes quer, no que o Bolsonaro e Guedes querem fazer. Querem fazer 7 reformas. Nesse cenário de crise fabricada, querem fazer 7 reformas. A primeira é a da Previdência, mas está aqui. Ambicioso programa de privatizações, autonomia do Banco Central, etc. Tá? Olha o que o Guedes fala na exposição de motivos. Temos um nó fiscal. Esse nó fiscal tem uma raiz, a despesa da Previdência. Gente, foi a despesa da Previdência que produziu a crise e aumentou a dívida? Não, nós vimos lá que nós produzimos 1 trilhão de superávit. Isso vem agora de um pouco tempo para cá, tá? Nós temos que lembrar o seguinte, a Previdência Social é o maior programa social do Brasil. É baseado na solidariedade, na universalidade, foi aprovado por unanimidade pelos constituintes de 88, atende a mais de 100 milhões de pessoas, é um sistema integrado que envolve previdência, assistência e saúde e é financiado por toda a sociedade, tá? Pelos orçamentos públicos e pela sociedade. Todo mundo contribui. É por isso que ele é solidário, tá? Essa solidariedade, gente, é muito importante. Tem a ver com o sentimento de nação, de povo. Nação é o quê? Um povo. É um grupo. Pode ter diferenças religiosas, pode ter diferenças ideológicas, pode ter diferenças, preferências partidárias, mas vocês concordam que é um só povo? Todo mundo é brasileiro, brasileira? Então, isso tem a ver, essa solidariedade do modelo de seguridade social reforça esse conceito de nação, tá? Isso desaparece na tal da capitalização, que é cada um por si, com a sua continha individual, sem garantia alguma, patronal ou pública, tá? Eu distribuí esse folheto aí para vocês, ele está aqui nessas telas também em meio eletrônico, tá? Para vocês divulgarem, explicando a relevância desse patrimônio social e explicando também a produção da crise, tá? A Previdência, além de garantir a aposentadoria, engloba uma série de coberturas para todos os eventos de vulnerabilidade, gente. Olha o que cobre. Muito brasileiro, muita brasileira não sabe disso. Que a Seguridade Social nos protege no caso da doença, da invalidez, da morte, idade avançada, maternidade, desemprego, salário família, reclusão, morte do segurado ou viuvez ou orfandade. Todo mundo aqui sabia de toda essa proteção? Olha só, isso aqui desaparece com a capitalização, ok? Desaparece. Com a capitalização é o seguinte, ficou inválido, se vira
passou a gotinha, tá? Ficou viúvo, ficou órfão, entendeu? Não tem proteção nenhuma social, por isso que nem pode ser chamado de modelo de previdência. É uma aplicação de risco. A Seguridade Social, além de ser importante para as pessoas que têm direito a tudo isso, é importante para a economia do país. Mais de 70% dos municípios recebem o volume de recursos que chega lá, decorrente de benefícios da Seguridade Social, supera o fundo de participação dos municípios, tá? Não cabe falar em déficit. Quem fala em déficit nunca leu o artigo 195 da Constituição. O que está escrito lá? A Seguridade Social será financiada pelos orçamentos públicos e pelas contribuições sociais. A questão é que desde a Constituição até 2015, as contribuições sociais deram conta de tudo e ainda sobrou 1 trilhão. O governo nem precisava pagar a parte dele. A partir de 2015 é que ele teve que colocar alguma coisa. Mas nós não podemos chamar isso de déficit. Na Noruega, na Dinamarca, mais de 70% da Seguridade Social é financiada pelos impostos. E ninguém lá chama isso de déficit. É investimento público, tá? Porque esse dinheiro acaba voltando para o governo. O que os aposentados, tanto do regime geral como os demais, o que os aposentados fazem com o dinheiro que recebem? Paga aluguel, quem recebe o aluguel contrata uma pessoa, vai à feira, o feirante contrata ajudante, o ajudante ajuda em casa. Todas essas operações são tributadas, esse dinheiro acaba voltando para os cofres públicos, ok? Por meio de tributos, tá? No caso de servidores públicos concursados, também não há que falar em déficit, tá? Os servidores pagam contribuição sobre o salário bruto e continuam pagando mesmo depois de aposentados. Vocês sabiam? As pensionistas também pagam sobre o bruto. Então, não há que falar em déficit. E no caso dos estados, outra desculpa que estão dizendo é o seguinte: se não fizer reforma da Previdência, os estados quebram. Os estados estão quebrados porque eles já pagaram as suas dívidas para a União mais de 3 vezes e devem 5 vezes, tá? Os estados têm crédito da Lei Candir, que o governo federal não paga, tá? E agora estão sendo empurrados para a tal da securitização de créditos. Olha, na página da Auditoria Estadão tem vários artigos. O déficit da Previdência é fake. A contra-reforma da Previdência empurra trabalhador para fundos de pensão, para fundos de risco, de pensão não, para fundos de risco. Banqueiros são os maiores defensores da reforma da Previdência, lógico, eles são os únicos que ganham com essa reforma. Você, mulher, será a maior prejudicada pela destruição da Previdência Social, porque o governo impõe modelo que está dando errado no mundo inteiro. Essa capitalização que ele quer colocar aqui está dando errado no mundo inteiro, segundo o estudo da OIT. Vamos lá, especificamente sobre a reforma. De onde ela vem? Quem é que teve ideia dessa reforma? Essa reforma vem de organismos internacionais. Vem do FMI, do Banco Mundial, que recomendam. E do BIS. Vocês já ouviram falar do BIS? Não. O BIS é o Banco Central dos Bancos Centrais. Ele, se vocês lerem o estatuto dele, ele só não fala que ele é Deus. Mas ele fala que ele está acima de tudo. Ele está acima da ONU, ele está acima de todos os organismos internacionais, ele está acima da soberania de todos os países e ele manda em todo mundo, ele se auto-intitula. Aliás, agora está na moda isso, né? Auto-intitular presidente da Venezuela, auto-intitular presidente central dos bancos centrais, tá? Então, por que a gente deve obediência a isso aqui? Por quê?
Será que o Brasil ainda é um país soberano ou já não é mais? Quem manda aqui é o bis. Quem manda aqui é o auto-intitulado bis. Não é? Olha só, essa tela aqui é uma das mais importantes. Vocês estão ouvindo o Paulo Guedes falar que ele quer economizar 1 trilhão com essa PEC, não estão? De onde vai sair esse trilhão? Essa tabelinha aqui, ó, tá na última página, o link tá aqui, tá na página 66 da exposição de motivos. Olha de onde vai sair o trilhão. Vocês estão vendo aqui, ó, regime geral de previdência social. O que é o regime geral? É o INSS. As pessoas do regime geral recebem, em média, no máximo, a grande maioria recebe no máximo 2 salários mínimos. Menos de 10% recebe acima de 2 salários mínimos, tá? Mais de 90% recebe até 2 salários mínimos. Olha só quanto que vai sair do regime geral. 715 bilhões. E aqui, abono salarial. O que é o abono salarial? É o tal do PIS. Quem recebe hoje até 2 salários mínimos, recebe por ano um abono de 1 salário mínimo, ok? Essa reforma corta. Não, quem recebe até 2 não vai receber mais. Só quem recebe até 1 salário mínimo. Então, vai economizar em cima de quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, vai economizar quanto aqui? 182. Somem 715 mais 182. Já deu quase 900 bilhões. Gente, de onde que está saindo o trilhão? Essa PEC está cortando algum privilégio? Nada. E dos servidores públicos? Regime próprio está saindo aqui 173 mais 29, 200 e poucos bilhões ali. Os servidores públicos já foram submetidos a outra reforma. Todo mundo que está entrando a partir de 2013, inclusive juízes, todo mundo, não pode, não tem aposentadoria mais acima do teto do INSS. Está todo mundo no teto. Então, gente, estamos sendo enganados. Esse discurso de privilégio é para dividir a sociedade. Isso existe desde Maquiavel, dividir para governar, tá? Porque o discurso do privilégio é uma coisa que cola. Porque quem é que gosta de privilégio? Todo mundo odeia privilégio, não é mesmo? Então, essa PEC vai tirar o trilhão dos mais pobres e vai colocar os aposentados para pagar mais contribuição social. E para onde vai esse trilhão? Ó, leiam em voz alta essa frase do ministro Guedes. Precisamos de 1 trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. E ele ainda repetiu, por isso que a gente precisa de 1 trilhão. Tá claro que esse trilhão vai para os bancos? Tá claro? Muito. Oi? Muito claro. Bem claro? Então, não se deixem enganar. Porque o próprio Bolsonaro está colocando lá no Twitter dele que esse trilhão vai fazer muitos investimentos, vai gerar muitos empregos. Onde? Onde? Será que ele não ouviu o ministro dele falar isso? Então, gente, tem que divulgar isso, tem que difundir, ok? Quais os objetivos dessa PEC? Desmontar o modelo de solidariedade, introduzir a capitalização, que nem pode ser chamada de previdência porque é uma aplicação de altíssimo risco, entregar a previdência para bancos na modalidade de contribuição definida, ponto final. Não tem garantia alguma de pagamento de qualquer benefício futuro, tá? Essa PEC representa enorme dano às contas públicas. Por quê? Em primeiro lugar, aquele trilhão, quando ele fala que ele vai economizar 1 trilhão, é 1 trilhão que vai deixar de ser pago.
em aposentadorias, em pensões, em benefícios da Seguridade, ok? É 1 trilhão que vai deixar de chegar na economia, vai deixar de chegar na mão das pessoas. Então, isso aí vai prejudicar as próprias contas públicas, porque essa movimentação da economia acaba favorecendo o próprio governo com a arrecadação de tributos. Outro dano às contas públicas: na capitalização, cada um contribui para a sua continha individual. Acaba a contribuição para o INSS na folha paga pelo empregado e pelo empregador, tá? Acaba. O que vai acontecer com isso? Vamos raciocinem comigo. Nós temos hoje 13 milhões de desempregados, segundo a estatística. Todo mundo sabe que esse número é rebaixado, porque só considera o dado do CAGED, que mede as pessoas que estão procurando emprego. Aquelas que já estão aí na informalidade, vendendo coisas na rua, etc., não entram nesses 13 milhões. Entram na outra estatística da informalidade, que está em 60 milhões de pessoas. Então nós temos, gente, cerca de 75 milhões de brasileiros e brasileiras fora do mercado de trabalho, tá? Desempregadas ou na informalidade. Eu pergunto a vocês, diante dessa crise fabricada aí, com esse monte de gente fora do mercado de trabalho, o que vocês acham se alguma empresa começar a abrir vaga e dizer: olha aqui, eu te ofereço uma vaga de emprego aqui, mas você tem que optar pela capitalização. Mesmo a pessoa sabendo que é uma roubada, vocês acham que essa pessoa vai optar ou não vai para ter um emprego? Claro que vai. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Todo mundo que for para a capitalização vai parar de contribuir com o INSS. E o governo ainda vai ter que fazer um aporte lá na continha dela daqueles anos todos anteriores em que ela contribuiu para o INSS. Gente, esse custo de transição, que é o terceiro item aqui, elevado custo de transição, que não foi revelado pelo governo, que aliás decretou sigilo dos estudos na CCJ, na Argentina, esse custo de transição, que é justamente esse ônus que o Estado tem que repor lá para a continha, o que aquela pessoa pagou anteriormente ao INSS, na Argentina isso custou 1,36% do PIB. Tá? Um PIB, 36. O que isso significa aqui no Brasil? Entre 9 e 10 trilhões de reais. Então, ao contrário do que estão dizendo que essa PEC é para fazer o ajuste fiscal, essa PEC, gente, arrebenta com as contas públicas, tá? Arrebenta, é uma vergonha, tá? Ela acaba com a solidariedade, porque no regime de capitalização, já falei, cada um tem a sua continha, os fundos vão cobrar, vão receber a contribuição, vão cobrar taxas de administração exorbitantes, não vai ter participação patronal, não vai ter participação do Estado, e eles vão aplicar onde quiserem e não tem responsabilidade nenhuma com benefício algum, porque a questão é contribuição definida, ponto final, tá? O estudo da OIT mostra que de 30 países, 18 já voltaram atrás, porque o único setor que ganhou com essa capitalização foram os bancos. Aqui eu coloquei um link para esse estudo da OIT, que vale a pena dar uma olhada, viu? Essa PEC é insustentável. A arrecadação do INSS, que hoje compõe as receitas da Seguridade, deixará de ser paga. Ela traz uma incerteza total, porque ela tira da Constituição os direitos, ela desconstitucionaliza as regras, e ela menciona mais de 35 vezes: tal coisa vai ser disciplinada em lei complementar. Lei complementar vai tratar daquilo outro. Mas ela não apresentou essas leis complementares.
Então, vejam bem, ela tira o que hoje a gente tem assegurado na Constituição e deixa um cheque em branco para o que vem depois. Como é que a gente pode concordar com isso? Tá? Ela adia a aposentadoria para, no mínimo, 65 anos para homens e 62 para mulheres. Por que isso é mínimo? Porque a PEC está cheia de gatilhos. Quando a pessoa chegar nessa idade, aumentou a expectativa de vida, já não é esse limite mais, já pulou, idade móvel. Isso não existe, gente, em nenhum país do mundo, porque é um desrespeito para a classe trabalhadora, que não pode fazer um planejamento da sua vida, tá? Exige mais tempo de contribuição, no mínimo 20 anos de contribuição, inclusive de trabalhadores rurais, e todo mundo sabe como é que funciona no campo, com a informalidade, com o desemprego, até trabalho escravo, a entre-safra. Quem não quiser perder muito, vai ter que contribuir por 40 anos, tá? 40 anos. Tem gente que fala, 40 anos é para integral. Não é integral não, é a média dos 40 anos. Não tem mais aquela coisa de desprezar os 20% mais baixos, não. É média integral, tá? Esse aumento da idade, combinado com o aumento do tempo de contribuição, representa o fim da aposentadoria para as pessoas mais vulneráveis, especialmente as mulheres. Vocês devem saber, a maioria das mulheres que estão no mercado de trabalho estão na informalidade, tá? A maioria. Costureiras, pessoal que trabalha em salão de beleza, faxineiras, até domésticas, copeiras, etc. A maioria das mulheres estão na informalidade. Isso aqui vai acabar com a aposentadoria de várias pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente as mulheres. As regras de transição que essa PEC traz, gente, são inaceitáveis. Aquela regrinha 86-96, o que é isso? Todo mundo sabe? É a soma do tempo de contribuição e idade. Para a mulher, a conta tem que dar 86 hoje. Era 85, com o aumento da expectativa de vida, já mudou para 86. E para homem, 96. Com essa PEC, o da mulher passa de 86 para 100. As mulheres vão ter que trabalhar 14 anos a mais. E os homens, 105, tá? Por isso que a gente fala que essa PEC ela é mais danosa com as mulheres, tá? Além da questão da vulnerabilidade, é isso aqui. Aumenta a contribuição previdenciária de servidores públicos. Por trás do discurso de privilégio, o servidor público já paga 11% sobre bruto, mesmo depois de aposentado. Essa PEC quer dobrar isso. Gente, faça uma conta comigo. Quem ganha mais de 5 mil reais já paga 27,5% de imposto de renda, ok? Se passar a pagar 22 de previdência, 27,5 mais 22 dá quanto? 49,5. Olha só, gente, nós estamos na escravidão. E ainda pagamos IPTU, ainda pagamos IPVA, ainda pagamos impostos embutidos em tudo que consumimos. O povo brasileiro tem que acordar. Não, ele não vai se aposentar. E nem vai se aposentar. Ó, essa PEC tira da Constituição a garantia do reajuste. Mas é isso mesmo, gente. O pessoal fica alvoroçado, é normal, Eu acho isso bom, viu? Eu acho isso bom. Deus me livre se vocês estivessem todos aí quietinhos. Então, ó, ela tira da Constituição a garantia de reajuste pela inflação. A questão da multa do FGTS foi derrubada lá na CCJ, mas a gente nem sabe se vai permanecer, então eu estou deixando aqui ainda. Ela acaba com as aposentadorias especiais de várias categorias,
professores, bombeiros civis. No caso de vocês, tem os petroleiros lá de embarcações e prospecção de petróleo em águas profundas, não é mesmo? Refinarias, etc., de alto risco. Eu pergunto a vocês, imagina uma casa, um apartamento, no quarto andar pegando fogo. Vocês acham que um bombeiro vai dar conta de subir escada Magiros com a mangueira ligada para apagar incêndio aos 65 anos de idade? Gente, por que existe? Por que existe a aposentadoria especial? Olha só. Pessoal, por que existe a aposentadoria especial para essas atividades de alto risco e de alto desgaste físico, emocional, etc? Porque as pessoas se desgastam muito e não dão conta. Por isso que tem que ter aposentadoria especial. Se essa PEC passar desse jeito, o que a gente vai ter? Pessoas já em idade avançada, porém, que ainda não atingiram a idade para aposentar e que não vão conseguir emprego, porque elas não vão ter condições de exercer as suas atividades na idade avançada, tá? Olha a crueldade dessa PEC. Ela reduz... apagou aqui, minha gente. Ela reduz acho que foi o computador. Reduz o benefício de prestação continuada. Reduz o benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago para miseráveis que nunca conseguiram contribuir. Quando eles chegam aos 65 anos de idade, eles têm direito a um salário mínimo. Essa PEC reduz para R$400. Só vai ter direito ao salário mínimo quando tiver com 70 anos. Esse pessoal não vive até os 70, gente. Tá? Acaba com a abono salarial, eu já falei nisso quando mostrei a tabela. Reduz a aposentadoria por incapacidade permanente para 60%. Gente, olha a crueldade de novo. Quem ficou inválido, já teve a desgraça de ficar inválido, vai ter redução de 60% na sua aposentadoria. Tá? A não ser que a invalidez tenha ocorrido dentro do ambiente de trabalho. Tá? Reduz o valor das pensões por morte para 60%. Reduzem até 80% no caso de benefícios acumulados. No caso de um casal que os dois contribuíram para ter direito à aposentadoria e para deixar uma pensão para o seu companheiro ou companheira, agora quem ficou viúvo vai ter que escolher o maior e vai perder até 80% nos outros rendimentos, tá? Isso aqui é calote, porque quem contribuiu para as duas coisas, contribuiu para ter direito à aposentadoria e para deixar uma pensão para os seus dependentes, tá? Todos esses danos que eu falei são extensivos a estados e municípios, tá? Então, estados e municípios nem precisam votar outra PEC. Isso aqui tudo vai ser aplicado automaticamente, tá? Então, por isso, nós da Auditoria Cidadã estamos dizendo isso aqui, ó. Essa PEC tem que ser rejeitada. Essa PEC não tem conserto. Nós não podemos entrar numa de ficar negociando ali uma idadezinha e negociando uma regrinha aqui, outra ali, ok? Essa PEC tem que ser rejeitada. Ó, o Brasil, gente, não é qualquer país. Nós somos a 9ª maior economia do mundo, tá? Mas nós temos a pior distribuição de renda. Olha só, nós temos todas as riquezas naturais em abundância. Nós temos esses 4 trilhões em caixa que eu falei no início, tá? Mas eu pergunto a vocês, a gente vive nessa realidade de abundância? Tudo isso aqui é real, é palpável. Nós estamos submetidos a um cenário de escassez.
Eu gosto de usar essa palavra cenário porque, primeiro, é uma coisa fabricada, é uma coisa montada. E, ao mesmo tempo, cenário abre qual possibilidade? Se a gente quiser, o que a gente faz com ele? A gente muda, porque a nossa realidade é outra coisa, tá? Mas isso vai depender da gente, vai depender de cada um. Olha só, a crise que nós estamos, a crise fabricada, ela foi fabricada e ela está atingindo quem? Os bancos, agora em 2018, novamente tiveram o maior lucro da história, quase 100 bilhões. Os 4 maiores bancos do país tiveram o maior lucro em 12 anos, em plena crise. Porém, o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina. Olha que vergonha. A pobreza e a desigualdade aumentaram nos últimos 4 anos no Brasil. E a extrema pobreza, estatística que já havia desaparecido aqui no Brasil, voltou a aparecer. Tá? Então, o cenário que nós encontramos, gente, é um cenário de terror e, ao mesmo tempo, um circo. Nascemos num dos países mais ricos do planeta e estamos sendo feitos de palhaços, tendo os nossos direitos retirados, tendo as nossas riquezas sendo entregues, vendo os nossos familiares indo embora do país porque não tem oportunidade aqui. O que é isso? Nós temos que ter estratégias de ação para enfrentar isso. E essa estratégia de ação, na nossa opinião, começa com o conhecimento da realidade. Porque se as pessoas não souberem que a crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central, o que acontece? Elas vão acreditar no discurso de déficit, de humilhação que o governo faz toda hora na televisão, com o nosso dinheiro ainda por cima, e vão achar que não tem jeito, que tem que entregar mesmo. É ou não é? Agora, depois que vocês sabem que a crise foi fabricada, qual que é a postura? A postura é outra, concordam? A postura muda. Então, é fundamental o conhecimento da realidade, de que a política monetária que produziu a crise, que o modelo tributário brasileiro é extremamente distorcido, pobre e trabalhador é que paga imposto desse país, os grandes ricos recebem os juros distribuídos, os lucros distribuídos, tudo isento, tá? Não pagam. E o sistema da dívida, que gera dívida para a gente pagar, mas o dinheiro vai para o banco. Diante desse conhecimento, nós temos que criar uma grande mobilização social, consciente, das pessoas sabendo, e que mais? Partir para ações concretas. Nesse momento, como essa PEC está no Parlamento, está no Congresso, nós não podemos dar sossego para deputados e deputadas. Tem que ligar, tem que mandar e-mail, mandar carta, participar das mobilizações, visitar os gabinetes aqui no estado. Dá trabalho? Dá trabalho, mas vale a pena ou não vale? O que está em risco? O nosso patrimônio público todo está em risco, gente. Nós temos que pressionar os parlamentares, exigir pronunciamento em relação à necessidade de rejeitar a PEC, repudiar o esquema fraudulento da securitização e exigir auditoria da dívida com participação social. Por quê? Foi através dos estudos da Auditoria Cidadã da Dívida que nós descobrimos como que essa crise foi fabricada e tudo isso que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Eu aproveito também para divulgar um curso à distância. Nós temos um curso de 60 horas à distância, justamente para popularizar o conhecimento e formar mais pessoas para reproduzir, né? Próxima turma. A próxima turma inicia dia 3 de junho, as inscrições vão até 29 de maio. Eu peço apoio de vocês para ajudar a divulgar, peço apoio ao Cid Petro para divulgar, já está divulgando, maravilha. Ao vivo. E pode voltar finalizo. Pode voltar o anterior? Pode voltar o anterior? Aqui. Tá? Tem aqui o link, está lá na página da auditoriacidadã.org.br/cursos, tá? E, por último, deixo aí esse pensamento que vocês podem ler comigo.
é urgente sairmos do cenário de escassez. Esse cenário não é um acaso ou mero resultado da corrupção endêmica de dirigentes políticos brasileiros, mas sim resultado do modelo econômico concentrador de renda que se sustenta principalmente no sistema da dívida, no modelo tributário regressivo, na política monetária suicida praticada pelo Banco Central e no modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente. Tá? Deixo aí essa reflexão e fico à disposição.